conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Hebreus capítulo 11, o versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. A fé, ela tem por objeto a verdade. E concernente à verdade, Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, se a fé tem por objeto a verdade, para que nós possamos ter fé, nós precisamos ter um impacto com a verdade. Nós temos que ter uma exposição em relação à verdade. Nós temos que enxergar a verdade na sua essência. Isso significa que, ao lermos a Bíblia, precisamos pedir a Deus que faça um desvendamento dos nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender as coisas que Deus tem dito. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, e quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos nos expondo à verdade. Quando esta exposição gera um descortinamento, nós passamos a ter fé, a certeza de que as coisas são como estão escritas, que está dito. Ora, nós vemos Pedro quando Jesus pergunta aos discípulos: o que dizem o povo que eu sou? E uns dizem é João Batista, outros dizem é o profeta, e quando ele pergunta aos discípulos: e vocês o que diz? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ao dizer isso, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque o Pai te revelou esta verdade. Ora, naquele instante, ele teve fé. O que é fé, então? Fé é um assentimento mental sob o império da verdade. A fé é um hábito da mente. A fé é uma convicção que não muda depois dela ter sido recebida. Observe de que a opinião é uma conjectura. É assim, mas pode ser também de um outro modo. Nós vemos isto quando alguém declara: Jesus é o caminho, mas ele também diz: todas as religiões são boas e alguém pode se salvar por meio delas. Ora, quando nós temos fé, nós entendemos que Jesus é o caminho de forma excludente. Ele é o caminho e não há outro diferente deste. Quando nós temos uma opinião, nós entendemos que Jesus é o caminho, mas pode existir um outro caminho diferente deste. Por outro lado, a ciência tem por objeto a prova. Ela faz uma verificação em laboratório e diz: é impossível ser de outro modo. É deste modo porque está provado cientificamente que é deste modo. Então ela está diante de um objeto que ele é palpável, que ele faz parte do mundo dos sentidos, e através desse objeto, da prova que ela faz sobre esse objeto, ela tem certeza que aquele objeto é o que é e não pode ser de outro modo. Por outro lado, a fé é um ato de convicção, um ato de certeza. E por ser um ato de certeza, ela diz: é impossível ser diferente do que é, porque eu vi a coisa na sua essência. Então, a fé, ela é um assentimento mental, é um hábito da mente, é uma perfeição do intelecto. Ora, a fé é a verdade revelada na mente que impacta no nosso modo de agir. Portanto, nós temos que observar se aquilo que nós temos de conhecimento da Bíblia não é só meramente um ato de opinião. Por que um ato de opinião? Porque muitos podem aprender a verdade e nunca chegar ao conhecimento dela, porque ele não teve um desvendamento. Observa, Pedro pescou a noite inteira. Ao chegar de manhã, Jesus disse: vá e pesca de novo, lança a rede naquele lado do mar. Ora, Pedro disse: eu passei a noite inteira pescando e não alcancei nada. Agora, sob a tua palavra, lançarei a rede. Ele fez aquilo por um ato de fé. Ele teve uma revelação que, ao lançar a rede naquele local em que Jesus dissera, haveria de pescar muitos peixes.
Do mesmo modo, aquela mulher que tocou em Jesus. A multidão tocava Jesus, mas nada saía dele. Mas quando aquela mulher tocou, saiu virtude. Por quê? Porque ela teve fé que tocando nele não sairia outra coisa senão a virtude para curá-la. Isto é fé. Então nós podemos ter fé para a salvação. E temos a convicção de que somos salvos. Mas a Bíblia diz que o nosso crescimento será de fé em fé. Ou seja, nós precisamos continuar orando a Deus para que Ele continue desvendando a palavra dele em nosso coração, para que por fé tenhamos convicção que as coisas são como a palavra de Deus se nos apresenta. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para abençoar a sua vida.